Você já se sentiu completamente perdido? Não em um mapa, mas em um lugar onde a sua bússola moral, sua sanidade, simplesmente desaparece? As histórias que você vai ouvir hoje não estão nos guias de viagem. Elas estão nas sombras dos cartões postais, nos becos esquecidos, nos sussurros de quem voltou, mas nunca mais foi o mesmo. E se você tem a coragem de ficar até o final, prepare-se, porque o que vou te contar não é sobre destinos, mas sobre o que alguns encontram quando o mundo se cala. Antes de começarmos, se você está aqui, é porque algo em você se conecta com o medo e o desconhecido. Por isso, se inscreva no canal e deixe o seu like. Faça parte da nossa comunidade de exploradores do que assombra a nossa realidade. Estas são as verdades obscuras por trás de 4 viagens que nunca deveriam ter acontecido. Em 2013, um casal de amigos, Lucas e Sofia, decidiu fazer a trilha da Floresta Negra, na Alemanha. Eles eram mochileiros experientes, com aquele espírito aventureiro que muitos de nós admiramos. Mas algo sobre essa viagem era diferente. Desde o início, uma névoa pesada pairava sobre a floresta e o silêncio era absoluto. Não havia o canto dos pássaros, o barulho dos insetos, apenas o som de seus próprios passos. Eles acharam estranho, mas continuaram. A terceira noite foi a pior. Lucas acordou com um som que não conseguia identificar. Um som gutural, como se algo estivesse raspando a casca das árvores. Ele olhou para a barraca de Sofia, que parecia vazia. Ele chamou o nome dela, mas a única resposta foi o eco do seu próprio medo. Ele saiu da barraca e procurou por ela, desesperado. Foi quando a viu, alguns metros à frente. Ela estava parada, de costas para ele, sem se mover. O que ele viu a seguir mudou sua vida para sempre. Lucas a seguiu por mais de 1 quilômetro, gritando, implorando para que ela parasse. Mas ela continuava, como se estivesse em transe, até que ele perdeu a visão dela. Ele passou a noite inteira correndo pela floresta, perdido, até que a luz do dia finalmente chegou. Quando ele conseguiu voltar para a cidade mais próxima, ele relatou o que aconteceu. As autoridades procuraram por Sofia por semanas, mas nunca a encontraram. A história foi classificada como desaparecimento em circunstâncias misteriosas. Mas o que ninguém sabe é o que Lucas viu. Ele me contou, anos depois, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Ele disse que quando a luz da lanterna atingiu o rosto dela, ele viu algo diferente. Os olhos dela estavam completamente brancos, sem pupilas, e um sorriso largo e grotesco estava estampado em seu rosto. Ela não parecia mais a Sofia, e o som que ele ouviu não era dela. Era de algo que a estava puxando para dentro da floresta. Em 2018, uma fotógrafa chamada Elisa partiu em uma expedição solo para o Salar de Uyuni. Ela queria capturar a beleza surreal do deserto de sal. Mas o que ela encontrou foi algo muito mais sinistro. Depois de dias dirigindo, sua van quebrou no meio do nada. Ela estava a quilômetros de qualquer civilização. A luz do sol, refletida no sal, era quase cegante. E a paisagem era tão vasta que parecia infinita. Foi quando ela viu a silhueta no horizonte. Uma casa, uma estrutura antiga, de madeira, que parecia desafiar a lógica de estar naquele lugar. Desesperada, ela caminhou em sua direção. A casa era pequena e o interior estava completamente vazio, exceto por um quadro na parede. A pintura mostrava uma mulher sentada em uma cadeira, no centro da sala. Seus olhos pareciam seguir Elisa, onde quer que ela fosse. Elisa sentiu uma atração estranha por aquela pintura. Ela tirou uma foto, sentindo um arrepio na espinha. Naquela noite, ela se abrigou na casa. Ela estava com medo, mas exausta demais para continuar. No meio da noite, ela acordou com o som de algo raspando na porta. Ela não se moveu, apenas se encolheu na cama. O som parou.
Ela fechou os olhos e tentou dormir, mas então sentiu um peso na cama, como se alguém tivesse se sentado ao seu lado. Ela abriu os olhos lentamente e viu a figura da mulher da pintura. O rosto dela ainda estava borrado, mas ela podia ver os olhos, que brilhavam com uma luz esverdeada na escuridão. O som da voz dela era como areia sendo jogada no chão. "Você não está sozinha aqui, Elisa." Elisa correu para fora da casa sem olhar para trás. Ela correu até o amanhecer, quando uma família de pastores a encontrou desmaiada na planície de Sal. Eles a resgataram e a levaram para a cidade. Quando ela mostrou a foto da pintura para eles, o rosto deles se contorceu de horror. Eles lhe disseram que a casa não existia. Era uma lenda local, uma aparição que só aparecia para aqueles que estavam à beira do desespero, para atraí-los para um tipo de vazio que o mundo real não conhece. A casa não tinha um nome, nem uma história. Era apenas um convite para o esquecimento. E a pintura era a representação das almas que aceitaram o convite. Se você está sentindo que algo te puxa a continuar assistindo, é porque você precisa descobrir o que vem a seguir. Lembre-se, o medo é um mapa. Se ainda não fez, considere se inscrever no canal para mais histórias como essa. Em 2015, um grupo de estudantes de cinema foi para a Ucrânia para filmar um documentário sobre a estação de trem de Pripyat, a cidade fantasma perto de Chernobyl. Eles estavam lá para capturar a história de um dos maiores desastres nucleares do mundo. Mas o que eles capturaram foi algo muito mais assustador. Uma das estudantes, Anya, era sensível a energias paranormais. Desde o momento em que chegaram à estação, ela sentiu uma presença pesada. Ela começou a gravar com sua câmera, mas não para o documentário. Ela estava gravando o que ela sentia. Eu me lembro de cada detalhe. A câmera estava ligada e o microfone captava tudo. Eu me afastei do grupo e entrei em um dos vagões abandonados. Estava escuro lá dentro e o ar era pesado e úmido. Eu estava apavorada, mas também intrigada. Eu ouvi um som, um sussurro. "Você está perto, Anya." Eu olhei para a câmera e vi um rosto pálido e distorcido na lente. Era um homem com os olhos vazios. Ele estava atrás de mim. Eu comecei a correr, mas a porta do vagão se fechou. Eu estava presa. O homem na câmera. Ele começou a se aproximar de mim e eu comecei a chorar. Ele se moveu em direção à câmera e então ele se materializou em minha frente. Eu estava paralisada de medo. O homem na minha frente não tinha um corpo. Ele era como uma sombra, uma imagem distorcida. Ele estendeu a mão em minha direção e eu pude sentir o frio de seu toque. Ele me disse algo em um sussurro que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele me disse que não estava preso na estação. Ele estava preso no meu medo. Que ele não era um fantasma, mas um parasita que se alimentava do meu pavor. Ele me disse que só ia embora se eu sentisse esperança. Eu não sei como, mas eu encontrei a força para sorrir. Eu pensei na minha família, nos meus amigos, nos meus sonhos. Eu pensei no que eu queria fazer na vida. E naquele momento o homem, a sombra, começou a se dissipar. Ele me deu um aviso final, um sussurro que ecoa em meus ouvidos até hoje. O medo é a sua prisão, Anya. Não deixe que ele te domine, porque se ele te dominar, eu estarei esperando por você. Em 2020, uma bióloga marinha chamada Sarah viajou para um arquipélago remoto na Escócia. Ela estava lá para estudar uma espécie rara de peixe, mas foi atraída por algo que os nativos chamavam de Ilha dos Mortos. Uma ilha pequena, coberta de árvores, onde ninguém ousava pisar. Os pescadores locais tinham uma lenda sobre a ilha. Eles diziam que ela era um cemitério para almas perdidas e que se você chegasse perto podia ouvir seus lamentos. Sarah, sendo uma cientista, não acreditou. Ela queria provar que era apenas superstição. Sarah remou até a ilha.
O momento em que ela pisou na areia, ela sentiu um frio profundo que nada tinha a ver com a temperatura. As árvores da ilha eram retorcidas, com galhos que pareciam dedos. Ela caminhou para o interior, sentindo uma presença esmagadora. Ela viu algo que a fez parar de respirar. Não eram fantasmas nem sombras, eram bonecas de madeira, velhas e desgastadas, penduradas em cordas, balançando com o vento. Em cada uma, um nome esculpido, nomes de pessoas que se perderam no mar. Eu vi os nomes, eu conheci alguns deles. Eram de pescadores que tinham desaparecido há anos. Eu estava horrorizada. Eu tirei fotos, achando que tinha descoberto algo macabro. Mas então, eu ouvi um som de choro. Eu olhei para trás e vi a silhueta de uma mulher. Ela estava sentada no chão, balançando de um lado para o outro. E então, ela começou a me seguir. Ela não corria, ela flutuava. E o choro dela se tornava um grito. O medo me paralisou. Eu caí de joelhos. E então, o choro parou. A mulher se aproximou de mim e eu pude ver seu rosto. Não era um rosto humano. Era feito de madeira, com olhos feitos de conchas. Ela não falou comigo. Ela estendeu a mão e me deu uma boneca. Uma boneca que tinha meu nome. Sara fugiu da ilha, deixando a boneca para trás. Ela foi resgatada mais tarde por um barco de pescadores. Ela nunca mais voltou para a ilha. Ela me disse que entendeu o que a lenda significava. A Ilha dos Mortos não era um cemitério. Era um lugar para onde as almas perdidas iam, para serem transformadas em bonecas, para que as pessoas que as amavam não se esquecessem delas. A boneca com seu nome era um aviso. Era a forma da ilha dizer que, se ela se perdesse na escuridão daquela viagem, sua alma seria a próxima a ser esculpida na madeira. São histórias que nos fazem questionar o que realmente acontece quando saímos da nossa zona de conforto. A verdade é que o mundo lá fora não é apenas sobre belas paisagens e monumentos. É sobre as sombras que se escondem por trás da luz, as lendas que são mais reais do que parecem. São sobre os lugares onde a sua sanidade pode se perder, onde o seu medo pode ser a sua prisão. A questão é, você está preparado para encarar o que te espera? Você acredita que essas histórias realmente aconteceram? Já viveu algo parecido? Se esse vídeo te tocou, é porque ele precisava chegar até você. Se você já se sentiu perdido em uma viagem, ou se o medo de algo desconhecido te atrai, deixe um comentário e se inscreva no canal. Faça isso, mas só se tiver coragem.